Imagine que em seu próprio jardim, onde você planta as sementes mais preciosas, alguém secretamente semeia ervas daninhas. Esta é a realidade espiritual que Jesus descreve na parábola do joio e do trigo, registrada no Evangelho de Mateus capítulo 13, versos de 24 a 30. Vivemos em um mundo onde o bem e o mal crescem lado a lado, e muitas vezes, é difícil distinguir um do outro. Já parou para pensar como isso se aplica na sua vida? Será que estamos permitindo que o joio sufoque o trigo em nossos corações? A batalha espiritual é real e constante, e entender esta parábola pode ser a chave para vencê-la. Parábola do joio e do trigo. Mateus capítulo 13, versos de 24 a 30. E Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Contudo, enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Então, os servos do dono da casa dirigiram-se a ele e lhe perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente em teu campo? De onde, então, veio o joio? E o dono lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e o arranquemos? Mas ele disse: Não, pois ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então, direi aos ceifeiros: Recolham primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois, juntem o trigo e tragam-no para o meu celeiro. Jesus conta a parábola de um homem que semeou boa semente em seu campo. Porém, enquanto todos dormiam, seu inimigo veio e semeou joio no meio do trigo. Quando as plantas começaram a crescer e produzir grãos, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo perguntaram se deviam arrancar o joio, mas ele disse para deixá-los crescer juntos até a colheita. Isso nos mostra que, muitas vezes, o mal está presente no meio do bem, e é necessário discernimento para lidar com essa realidade. Na explicação da parábola, Jesus revela que o campo é o mundo, a boa semente representa os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo, a colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Essa explicação detalhada nos alerta sobre a presença constante do mal em nosso meio e a inevitável separação que ocorrerá no fim dos tempos. É um chamado à vigilância e ao discernimento espiritual. Entender que o joio e o trigo devem crescer juntos até a colheita nos ensina sobre paciência e confiança no julgamento final de Deus. Muitas vezes, queremos erradicar o mal imediatamente, mas Jesus nos lembra que essa não é nossa função. Devemos focar em crescer e florescer como trigo, confiando que Deus, no momento certo, fará a separação justa. Esse ensinamento é crucial para nossa caminhada de fé. No mundo moderno, o joio e o trigo representam as influências positivas e negativas que enfrentamos diariamente. Estamos cercados por informações e estímulos que podem fortalecer ou enfraquecer nossa fé. Redes sociais, notícias falsas e entretenimento superficial muitas vezes funcionam como o joio, tentando sufocar a verdade da palavra de Deus em nossas vidas. É crucial discernir o que estamos permitindo crescer em nossos corações. Além disso, em nossas interações pessoais e profissionais, encontramos pessoas que influenciam nossas vidas de maneiras positivas e negativas. Assim como na parábola, muitas vezes, é difícil distinguir entre o joio e o trigo. Devemos estar atentos e buscar discernimento espiritual para não sermos enganados ou desviados de nossa caminhada com Deus. A oração e o estudo da Bíblia são ferramentas essenciais para essa jornada. A batalha espiritual é intensificada pela pressão para conformar-se aos padrões deste mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos adverte: E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Manter a mente renovada é a chave para resistir ao joio que o inimigo tenta semear. Devemos buscar constantemente a presença de Deus e fortalecer nossa fé para enfrentar as influências negativas com coragem e determinação.
Discernir entre o joio e o trigo é uma habilidade espiritual que devemos desenvolver. Na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, somos instruídos a testar os espíritos para ver se são de Deus, pois muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Isso significa que nem tudo o que parece bom ou verdadeiro realmente é. Precisamos de uma conexão profunda com o Espírito Santo para distinguir entre a verdade e a mentira, o bem e o mal. A parábola também nos ensina sobre a paciência de Deus. Ele permite que o joio e o trigo cresçam juntos até a colheita para não prejudicar o trigo no processo. Isso nos mostra que devemos ser pacientes e confiar no tempo de Deus. Em nossa caminhada, encontraremos situações e pessoas que parecem prejudiciais, mas Deus nos chama a amar e orar por nossos inimigos, sabendo que Ele tem um plano maior. Além disso, precisamos cuidar de nosso próprio crescimento espiritual. Em vez de focar apenas no joio ao nosso redor, devemos nos concentrar em nutrir e fortalecer nossa fé. Em Efésios capítulo 6, versos de 10 a 11, nos exorta: sejam fortes no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Estar espiritualmente armado é essencial para discernir e resistir ao joio. A parábola do joio e do trigo culmina no momento da colheita, que representa o juízo final. Jesus explica que, no fim dos tempos, os anjos separarão o joio do trigo, e o joio será queimado no fogo, enquanto o trigo será recolhido no celeiro de Deus. Isso nos lembra que haverá um tempo de prestação de contas, onde cada um será recompensado ou punido de acordo com suas obras. Este conceito de julgamento final deve nos motivar a viver vidas santas e dedicadas a Deus. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, Paulo nos lembra: porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, de acordo com o que praticou, o bem ou o mal. A certeza do julgamento deve nos levar a uma vida de arrependimento, fé e serviço. A visão do fim dos tempos também nos dá esperança. Sabemos que, apesar das lutas e da presença do joio, Deus tem um plano perfeito e justo. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, somos prometidos que Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem luto, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Este futuro glorioso nos encoraja a perseverar e a manter nossa fé firme até o fim. A parábola do joio e do trigo oferece uma reflexão profunda e prática sobre nossa vida espiritual. Estamos permitindo que a palavra de Deus crie raízes profundas em nossos corações, ou estamos deixando que as distrações e preocupações do mundo a sufoquem? A escolha é nossa, e a batalha espiritual é real e constante. Você está preparado para enfrentar essa batalha com a força e a sabedoria que Deus oferece? Se esta mensagem tocou seu coração e você deseja aprender mais sobre como aplicar esses princípios em sua vida, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Juntos, podemos crescer e florescer na fé, enfrentando os desafios do mundo com coragem e determinação.